Tributação sobre os dividendos. Fim do ganho sobre capital próprio. Ah, isso vai dar muito o que falar. O projeto está em aceitação no Palácio do Planalto. Mas sabe que eu quero trazer para ti como isso vai funcionar, ou a princípio, como esse projeto ele se deu início e como está o desenvolvimento dele. E como isso vai te impactar, como vai impactar a sua carteira de investimentos. Mas antes, lembre de deixar teu like, se inscrever no canal, porque isso é aquele incentivo para a gente trazer mais e mais vídeos. Para a gente entender isso, vamos imaginar que uma moeda ela tem sempre dois lados. Então, vamos começar por um lado, o que seria as vantagens. As vantagens estariam ligadas ao aumento da isenção do imposto de renda para a pessoa física. Como assim? Sabe que antes a pessoa só precisava ter a declaração do imposto de renda, uma pessoa física, quando ela tinha uma renda superior a R$ 1.900. E agora, isso aumentou, isso foi para R$ 2.400 segundo o Estadão. Então, o ponto é que a pessoa tem uma isenção maior para a declaração do imposto de renda, o que seria algo melhor para a pessoa física. E agora ligado à pessoa jurídica. Sabe que antes o imposto sobre o lucro era de 34% e que isso aparentemente vai mudar. Desses 34% dessa composição, 9% era de contribuição social e 25% estaria ligado ao imposto de renda à pessoa jurídica. Então agora, com esse novo projeto tributário, passaria de 25% para 20%. Contudo, até o Paulo Guedes, o economista, ele aponta que seria uma redução gradual, que ela não aconteceria de uma vez. Só que mesmo assim, os empresários já estão colocando pressão para que ocorra, se é para ocorrer, que ocorra de uma vez por todas. Então a gente compreendeu um lado. Vamos compreender o outro lado. O projeto de lei, basicamente, ele se deu início no projeto de lei 307. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você acompanhar esse projeto. O nome do deputado que sancionou esse projeto é José Nelto. Ele apresentou que não tem nenhum paralelo em o Brasil não cobrar essa tributação, dado que muitos outros países já fazem isso. Eu não quero trazer o meu ponto de vista e nem colocar muito a minha opinião, mas é muito interessante, não? Tantas coisas para se basear, trazer mais um tributo. Enfim, não quero trazer minha opinião. Mas olha só. Quando ele apresentou o projeto, a princípio seria numa cobrança de 10%, porque isso aumentaria a saúde financeira do país, segundo o mesmo alegou. Só que isso foi mudando, foi de 10% segundo o projeto, depois mudou-se para 15%, depois agora, segundo a fala mais recente do ministro, aumentou para 20%. 20% de imposto de renda sobre os dividendos, que até há pouco não tinha. Segundo a equipe econômica, essa mudança é uma mudança de delta zero, não vai ter uma nova tributação. Para compreender esse lance de delta zero, a gente volta lá para a Bhaskara, que foi ensinada na escola. A gente sabe que se o delta é maior que zero, a gente vai ter dois valores reais e dois resultados distintos. Mas se o delta ele for igual a zero, a gente vai ter um valor real e dois resultados iguais. Sendo assim, a gente compreende que esse lance de falar de delta zero e Bhaskara é apenas para dizer tira de um lado, compensa do outro. É basicamente isso. Então a gente reduz de um lado a pessoa física e pessoa jurídica e aumenta para aquele que tem seu investimento. Uma coisa que você sempre tem que compreender, sempre, que do lado do leão, a gente atribui sempre a imagem do leão como aquele que você tem que pagar o imposto de renda. Aquele a quem você paga. Então o leão é aquele que te cobra. Vamos trazer esse entendimento. Sempre do lado do leão ele vai ter um entendimento que se você está investindo é porque você tem bastante e porque está sobrando. Então, se está sobrando, essa foi a lógica utilizada. Para aqueles com os quais estão investindo, vai ter uma tributação sobre os dividendos. Para aqueles com os quais precisam trabalhar, estão ali e tudo mais, que precisam mais desse dinheiro, vai ter isenções e vai ter reajustes para fim de facilitar. Eu sei, talvez você foi inconformado, porque não é bem assim a história. Você justamente investe para ter algo mais, não porque você já tem. Mas enfim, o outro ponto que tem que compreender também é que seria mais ou menos assim. O outro ponto para compreender é que o juros sobre capital próprio é uma distribuição de uma parcela dos lucros da empresa, que chega direto ao acionista. A ideia é que com o suposto fim do juros sobre capital próprio, que não vai acontecer, é muito provável que não, as empresas continuarão distribuindo, só vai reduzir a parcela que você vai receber, e talvez o quanto que ela vai distribuir, mas vai continuar distribuindo. Mas o que aconteceria é que a empresa ela passaria a distribuir menos uma parcela do seu lucro e reinvestir esse dinheiro, visando o crescimento, expansão. E assim, dessa maneira, o investidor, o acionista, ele poderia ganhar com a valorização do seu ativo. E mais do que isso, poderia ter uma nova geração de empregos, dado que a empresa reinvestiria os seus lucros. É essa a ideia fundamental.
Então, passa a colocar essa tributação para que desanime o incentivo para a empresa distribuir os seus lucros, visando assim o seu crescimento, contratando mais pessoas, então valorizando para o investidor, para ter a parcela dele, valorizaria o seu ativo. Essa é a lógica utilizada. Eu até vou ler a frase bem como é que ela estava na matéria para você compreender. Na visão econômica, a ideia é desonerar as faixas mais pobres, reduzir o imposto de empresas e aumentar um pouco mais a carga de quem realmente tem condições de pagar. Eu vou deixar na descrição a matéria, essa também para você compreender e ler, para não gerar esse desconforto, ou um ódio, ou um repúdio de quem está constituindo isso. Porque não é essa a ideia. A ideia é que você esteja por dentro do que pode acontecer. E talvez que ela não seja aceita. Ela está lá no Palácio do Planalto justamente para eles estudarem os prós e os contras e ver se isso vai passar a vigorar. Mas realmente, para aquele investidor que busca deixar o seu dinheiro pensando em gerar uma fonte de renda a mais, pensando que a previdência é algo basicamente para essa geração mais nova, é uma incerteza, então ele investe justamente para ter algo lá na frente e ter essa tributação. E até porque o investidor que é o holder, ele estava muito acostumado com a tributação sobre o preço de venda. Como assim? Quando ele vendia mais de 19.999, tinha um imposto de renda, mas era algo muito normal e que quase não inferia tanto, não tinha tanto impacto, dado que na maioria das vezes o holder, ele não vai buscar ter a valorização do seu ativo simplesmente para vendê-lo posteriormente. Então ele vai comprar esse ativo para ficar um longo período de tempo para ganhar com os dividendos, para ter essa renda passiva, um aluguel, modo assim dizer, para ter essa renda. A outra questão que cabe aqui é para o investidor que visa apenas o ganho sobre capital próprio, é para ele dar uma olhada maior para as opções de fundos imobiliários, dado que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Só que abrindo um adentro, um parênteses aqui. Eles são isentos de imposto de renda, porém tem a taxa de performance e a taxa de administração. Então o investidor tem que ficar muito atento a essas duas taxas e ver qual vale mais a pena. Mas independente de qual vale mais a pena, é importante que o investidor diversifique sua carteira. Então na maioria das vezes quem mais distribui são justamente os fundos tijolos. A gente pode trazer um vídeo explicando mais sobre eles. Mas são eles que mais distribuem. Então ele tem que ver quanto eles distribuem e o quanto a sua carteira vale a pena estar exposto a fundos imobiliários. Então é importante que ele tenha então os fundos imobiliários, ele comece a olhar para esse lado, dado que agora vai ficar muito semelhante. Então se ele visa apenas os dividendos, talvez seja mais interessante ter o fundo imobiliário, dado que ele vai receber mensalmente, não apenas em alguns períodos do ano. Então talvez valha a pena agora dar mais atenção para os fundos imobiliários. E é esse o vídeo. Eu espero que eu tenha agregado valor a seu tempo, tenha te ajudado a compreender sobre essa tributação, como ela se deu origem, como ela vai funcionar e qual é o impacto dela. E é isso. Até o próximo.